preciso dizer esse tema, eu preciso ministrar esse tema, é rapidinho, é só essa aula, não vai se estender mais do que hoje, talvez consigamos terminar até antes. Esse é o tema que algumas pessoas começaram a falar comigo, e eu falei, eu vou abordar isso antes então, de continuar com os dons. Por quê? Porque é uma base para que Deus possa, de fato, fidelizar você. Amém, querido? Quem não, só para eu ter assim, quem acha que, quem não tem nenhum dom? Quem acha que não tem nenhum dom? Nenhum? Nenhum? Tá ok. Primeira pergunta que eu quero fazer para você, eu queria que, se você fosse corajoso, me respondesse. Por que nós rejeitamos? A pergunta é o tema aí. Pais espirituais, por que rejeitamos eles? Por que você rejeita uma mentoria? A palavra mentor, mentoria, paternidade, pai espiritual, é a mesma coisa. Tá ok? Mesma coisa. Quando eu usar filiação, está falando de filhos, está falando de filhos na fé, filhos espirituais. Quando nós usamos mentor, mentoria, paternidade, pais espirituais, é a mesma coisa. Isso é questão de nomenclatura apenas. Por que nós rejeitamos os nossos pais? Alguém pode dizer? Eu não estou falando só de pai espiritual. Por que você rejeita um pai biológico, por exemplo? Por não aceitar ter nenhum domínio. Seria rebeldia, ok? Pode ser. Quem mais? Por ser alcoólatra, por ter vícios, então porque ele, vamos traduzir o que o irmão quis dizer. Então, porque ele não é o referencial de boa gente. Pode ser? Quem mais? Por que rejeitamos nossos pais? Porque você sofreu algum trauma, ok, seja ele por causa dos vícios, por traição, qualquer tipo de trauma, físico, emocional ou espiritual. Também, por que rejeitamos nossos pais? De quem? Falta de cuidado, falta de carinho, ok. Por causa da maneira que trata, ok. Quem mais? Tá, então vamos lá. O que ela quer dizer é o seguinte: o pai, a figura de um pai, é aquele que faz a distinção da mãe para o filho. No filho, o pai é a figura que vai demonstrar, olha, agora você não é mais só um filho filho da mãe, né? Você não é mais só um filho dessa mãe. Por quê? A mãe, ela tem uma ligação sanguínea com o filho. Quando a mãe está gerando, está dentro da barriga. Agora, quando há o nascimento, que passa ali ou pela cesariana ou pelo, como chama o outro? Pelo parto normal, a criança tem um pacto sanguíneo. Então, todos nós aqui temos um pacto sanguíneo com as nossas coberturas espirituais de casa, nossa cobertura familiar, pai e mãe. Está entendendo? Então, imagina, tudo isso acontece e vai acontecendo constantemente numa geração após geração. Então, ou porque o pai é alcoólatra, ou porque faltou carinho, ou porque não deu atenção. Então, para e pensa, por que, agora eu não preciso dizer para você, o porquê que você não respeita e rejeita, muitas vezes, o teu pai biológico ou aquele que te criou. Por quê? Não responda para mim, responda para o Senhor, porque até o final da mensagem, até o final desse ensinamento, eu vou fazer uma ligação da paternidade biológica com a paternidade espiritual, para você entender o porquê que dentro da igreja, muita gente não cresce nem no biológico, no trato com o biológico, nem no trato com o espiritual. E aí você vê pessoas falar, mas eu orei 30 anos. Não é só orar. Não é só orar. Você precisa ser gerado por essa cobertura, por essa paternidade. Amém? Então, por que rejeitamos eles? Vamos lá então. O que é um pai biológico e um pai natural? Quais são as funções básicas dele? Tá? Então vamos lá. O pai, tanto biológico como o espiritual, ele é provedor, é aquele que traz algo para você. O pai biológico é aquele que vai trabalhar para você ter o sapato, a comida dentro da sua casa. O pai espiritual é a mesma coisa, aquele que entra diante da presença de Deus. Deixa eu só dar uma baixadinha aqui. É aquele que entra dentro da presença. O provedor, o pai espiritual é aquele que provém um ambiente de milagres. O pai espiritual é aquele que provém um ambiente de libertação para você, porque quando você chega como filho, chega fraco,
desprotegido, descuidado. Então essa paternidade, esse pai, essa mentoria, por isso que nós falamos sobre o discipulado, essa mentoria, André, dá uma reguladinha lá, ele está pitando. Essa mentoria provê que você seja mantido espiritualmente, fisicamente e emocionalmente. Entendido? Então tá certo. Mantenedor é aquele, ele provém e mantém. Ele não só traz um dia, mas ele traz todos os dias. Ele não só cuida em um dia, não, ele não só faz um... Porque qual é a diferença? Vamos falar de libertação. Qual é a diferença de um ministério de libertação, de cura e libertação, e alguém que só trabalha com isso, vendo libertação só como expulsar demônio? O expulsar demônio, trabalhar com libertação não é só chamar a pessoa ficar possessa, arrancar os demônios e largar a pessoa. Depois daquele processo, há o quê? Um discipulado, uma orientação. Você precisa manter isso na pessoa, você precisa manter a libertação na pessoa. Amém? Em outubro nós vamos focar um mês aí de libertação, e minha última mensagem vai ser, a última palavra vai ser como manter a libertação, porque não é só receber a libertação, Jesus liberta. Esse é o grande mal das pessoas, que diz que, eu não preciso ir atrás de um profeta, eu não preciso ser ministrado, porque Jesus cura tudo. Aí a pessoa vai e acha que só ouvir a palavra no domingo e na sexta, ou ir na igreja, só por ir na igreja e ouvir, já vai estar liberto. A palavra vem, a libertação vem pelo ouvir a palavra, mas é preciso manter essa libertação. Entendido isso? Provém, mantém. Outra proteção, outra característica de uma mentoria é o quê? Aquele que protege. Eu costumo dizer que eu vou até na boca do inferno. Escuta só uma coisa. Eu digo que eu vou até na boca do inferno por alguém, mas no inferno eu não entro. Por quê? Entenda assim, nós precisamos valorizar aqueles que são e querem ser libertos. Tem aqueles que não querem. Tem aqueles que vêm, ouvem, mas não querem ser libertos. Então eu digo assim, tu quer? Então vamos lá, eu entro com você. Aonde for, eu entro na sua frente. Agora, aqueles que não querem, entenda uma coisa, eu não estou fazendo distinção da pessoa. Não é isso. Mas tem um limite. Porque, olha só, entenda uma coisa, tem pessoas que vêm aqui na nossa igreja, não são filhos dessa casa, vêm na nossa igreja, querem ter uma libertação, querem ter um rompimento espiritual total, mas não conseguem. Por quê? Porque chega um determinado momento que nós temos limites. Eu, como autoridade apostólica e eclesiástica desta igreja, eu tenho limites. Aos que são filhos, eu consigo ultrapassar esse limite. E os que não são filhos, eu não consigo ultrapassar esse limite. Nós vamos entender o porquê eu não consigo. Tá? Eu não tô dizendo especificamente para ninguém. Quem está aqui que não é Thalia, que é lá da igreja do pastor, não estou falando para você, tá bom? Estou ensinando todo mundo, não só ela que está aqui nos visitando, que sempre está aqui, mas eu estou falando pessoas que vêm e falam assim, mas pastor, eu não consigo, aí vai embora e fala, não é tudo isso não. Por quê? Existem limites que nós podemos ir e existem limites que nós não podemos ir, entendido? Compreendido isso? Quando você não tem limites com o filho, você libera ele profeticamente. Você lança a palavra de afirmação. Eu não estou falando palavra de psicologia positiva, ok? Então pensa que vai dar certo. Isso aí não é nada de Deus. Tem algumas pessoas que falam assim, você tem que mentalizar a cura. Mentaliza a cura que dá certo. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso aí é bruxaria, isso aí é espiritismo, tá? Isso é ocultismo. Mentalização não tem nada a ver com palavra profética, não tem nada a ver com isso. O que eu estou falando é um pai espiritual, um mentor, uma mentoria, ele tem poder de liberar a questão de paternidade. O Senhor é sempre pai, tá? Jesus é sempre pai, mas você vai entender o porquê que não está errado, muito pelo contrário, está certo. Olha aqui, eu coloquei, líderes devem ser mais do que pais. Aliás, líderes devem ser mais pais do que cumprir apenas seus ofícios. Por quê? Olha só, quando nós falamos que nós queremos gerar filhos, pastor por ofício não gera filhos, profeta por ofício não gera filhos. Agora, pais, mentores, esses geram filhos. Guarda isso, que daqui a pouco você vai entender tudo isso, ok? Deixa mais alto, estava melhor para mim mais alto. Mesmo que fica pitando um pouquinho, deixa um pouquinho mais alto, que daí eu ouço melhor. Filhos devem permitir acesso ao pai.
que mais tem de gente que não permite esse acesso e depois cobra alguma coisa. Então, se você não permitir um acesso a uma mentoria, quando eu falar pai, você tem que associar o biológico, o que cuida de você, e o espiritual. Associe os dois, que eu estou fazendo analogia com os dois. Tá ok? Então, se você não permite esse acesso, como é que você vai descobrir a necessidade de um filho? Aí chega gente para mim e fala assim: você ora para mim, pastor? Olha, mas está acontecendo. Não, Deus vai revelar. Nossa. E falar: eu sei que Deus vai revelar. Só que Deus não é fofoqueiro. Quando você precisa de alguma coisa, você vai correr para quem? Quando nós éramos crianças, vinha um grandão para brigar com a gente falava o quê? Vou falar para minha mãe, vou falar para meu pai. Porque você tinha acesso a essa mentoria, a essa liderança. Quando você rompe esse acesso, quando você bloqueia esse acesso, como é que uma mentoria vai te ajudar? Como? Impossível. Não tem como. Deus revela? Deus revela. Mas se você já não quer, se a pessoa já colocou um bloqueio, Deus não é igual o diabo que chega e vai invadindo. Deus ele pergunta: eu posso ou não? Porque se eu puder, eu faço. Se eu não puder, eu não faço. É como eu tenho dito para algumas pessoas: eu sou uma pessoa que eu quero ver todo mundo bem. É minha característica isso. E às vezes Deus está me corrigindo com algumas coisas. Às vezes nós queremos ver uma pessoa tão bem, que a gente acaba falando, e a gente se torna chato. E aí a pessoa, ela culpa você, quando na verdade você quer direcionar essa pessoa para um caminho certo, e a pessoa ela não quer. E Deus tem me cobrado disso, tem me cobrado de fato. O Senhor me disse: sacode a poeira do pé de quem não quer. Sacode a poeira do pé, porque Jesus fez isso. O que é isso? Bloqueia um acesso, nós não podemos chegar. Amém, irmãos? Então eu quero que você aqui entenda que qualquer tipo de líder, Deus pode levantar você como líder amanhã de algum ministério dentro da igreja. E você precisa estar apto para ter esse acesso livre com uma mentoria, e para que os seus filhos espirituais também tenham esse acesso com você. Então, isso basicamente para você entender o que um pai biológico ou espiritual faz. Por que isso? Por que honra? Por exemplo, eu não gosto, eu já proibi aqui os obreiros de ficar fazendo festa onde toda festa é voltada para mim. E tem um quê dentro das igrejas, e eu particularmente eu não gosto. Tem um negócio dentro das igrejas: vamos fazer um culto porque é aniversário do pastor. Aí, sabe, em Deus, ou o pastor, ou o apóstolo, qualquer líder, coloca assim, sabe, uma pompa toda. Eu já fui pregar em muitos cultos de aniversário de pastores amigos meus. Eu não gosto disso. Por quê? Não é que eu não gosto de festa. Honra é uma coisa, bajulação é outra. Então quando eu digo assim, honra atrai bênção, eu coloquei um versículo aí: honra teu pai e tua mãe, como o Senhor te deu, como o Senhor Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. É o primeiro mandamento com promessa, é honra a paternidade. O primeiro mandamento com promessa é honra a paternidade, seja ela biológica, seja ela espiritual. O seu pai, meu pai não é crente, e aí? Você não precisa concordar com aquilo que não é da palavra com ele, mas que ele é um pai e uma paternidade, você tem que honrar isso. Amém? Entenda uma coisa: dentro da igreja, vamos tratar aqui. Por que eu não gosto dessa pompa toda, dia do aniversário, dia disso? Pode cantar parabéns, pode fazer uma festa, mas que o culto não seja única e exclusivamente voltado para aquela pessoa. Ok? Honra é uma coisa, pode ter um pedaço do culto, uma hora do culto, onde se honra, se ora, se dá um presente, se faça uma homenagem. Não sou contra disso, não sou contra nada disso, mesmo porque isso é profético, isso é bíblico. Mas entenda que bajulação é uma coisa, honra é outra. E honra atrai bênção. Quando você honra uma pessoa, seja essa honra emocional, física, espiritual ou financeira, você atrai bênção para você por direito, não por dever, por direito. Porque honra teu pai e tua mãe sobre todas as coisas, para que você prolongue seus dias na terra. Eu não concordo, pastor. Se Deus te trouxe para um lugar, escute isso,
Se Deus te trouxe para uma direção e você não concorda com essa direção, saiba que alguma coisa tem. Será que não é o diabo querendo tirar você? Tirar você do foco, desfocar você? Porque se Deus te deu uma direção, e é uma direção, por exemplo, o que aconteceu com Miriam quando falou de Moisés? Quem sabe? Miriam era a irmã mais velha de Moisés. Arão, Miriam e Moisés. Ok? Moisés foi levantado por Deus para ser mentor de Israel, para ser pai de Israel. E aí chegou um determinado momento onde Deus já havia mostrado inúmeras vezes para Miriam e Arão que Moisés era quem Deus tinha escolhido. Só que na hora da raiva, da ira, ela disse assim: mas por que só Moisés? Será que é só Moisés mesmo que é crente? Será que é só Moisés que ouve o Espírito Santo? Ou seja, será que é só Miqueias que serve para ser meu filho, que é o Espírito Santo? Será que é só ele que ouve, que recebe direção de Deus? Eu também sou profeta. Isso aconteceu dentro da igreja. Está assim, ó. Aí sabe o que aconteceu com Miriam? Instantaneamente, ela olhou para ela estava cheia de lepra. E lepra, porque Deus usou lepra naquela condição? Porque lepra representa maldição. Então quando nós estamos debaixo de uma cobertura e nós não concordamos com essa cobertura, primeiro, será que Deus quer desfocar você? Segundo, será que Deus quer mudar você de direcionamento? Terceiro, será que Deus está ampliando a sua visão e você está limitando o que Deus quer fazer com você? Porque tem pais, mas também tem faraós. Tem dois tipos de cobertura, hein? Tem os pais que incentivam, que impartem, mas tem os faraós que seguram e que te compram. E honra atrai bênção, bajulação atrai bastardo, bajulação atrai demônios. Essa é a diferença. E vocês serão seduzidos. Vocês, filhos dessa casa, serão seduzidos por lá fora, porque Deus sempre me disse isso. Porque não somos melhores, não somos os únicos. Eu não sou o melhor pastor, essa não é a melhor igreja. Porque a melhor igreja é a noiva do Cordeiro e o melhor pastor é Jesus Cristo de Nazaré. Amém, querido? Eu tenho falhas como você, mas os filhos dessa casa serão seduzidos. Serão seduzidos. Por quê? Honra atrai bênção, bajulação atrai maldição. Amém? Vou até fazer uma gif dessa, uma imagem e postar. Honra atrai bênção, bajulação atrai maldição. Amém, querido? Então vamos lá. Qual o resultado dessa bênção? Primeiro, como chegar a essa bênção? Relacionamento e comunhão. Como é que você quer ter um relacionamento e comunhão com o Pai se você não tem intimidade com Ele? Se você não deixou romper limites que você não rompe com ninguém? Porque isso nós não devemos romper com todo mundo. Mas eu ouvi isso de uma pessoa assim, não vou apontar. Isso para você ver como Deus está gerando. Essa pessoa me disse assim esses dias: eu senti confiança em falar com você certas coisas que eu não sentia há 20 anos em outra igreja. Está entendendo a diferença? Isso é ser gerado. Isso é ser gerado. Entendido? Isso é difícil ver por aí. Porque as pessoas, elas querem chegar na igreja, receber a bênção e vaza. Por quê? Porque não tem pais que ensinam a verdade. Porque não tem liderança que ensinam a verdade. Porque Jesus sempre ensinou: os meus discípulos recebem revelação de mim. Jesus tinha 12, eles passavam a revelação para os 12 e os 12 passavam para os outros. Entendido isso? Então honra atrai bênção, bajulação atrai maldição. Ok? Entendido? Tá certo. Depois, essas primícias aqui, depois a gente vai abordar. Qual é o papel de uma paternidade? Tá aí. Não vamos perder tempo, porque eu quero focar os 8 motivos que nós rejeitamos. Qual é o papel de um pai? Olha aí, dar nome ao filho. Você vai ver na Bíblia que eles perguntam: de quem fulano é filho? Uma paternidade te dá nome. Uma cobertura te dá nome. Que unção gera em você? Unção lá do Evangelho de Poder. Que unção gera em você? É aquela unção. É a unção de Elias. Essa unção te dá nome. Um pai, uma paternidade, uma mentoria te dá um nome e um sobrenome. Aí você pergunta, vai fazer genealogia: de que família você é? Eu sou o Souzas, eu sou o Silva. Quer dizer, Deus te dá um nome e um sobrenome. Ok? E o diabo te chama como? Como que o diabo te chama a nós? Pelo apelido. Que apelido? Mentiroso,
prostituta, vagabundo, fracassado. Esse é o nome que o diabo dá para você. Mas Jesus te chama pelo nome. Amém? Pode dar glória a Deus, irmão. Outro papel do pai, transferência de unção. Nós sempre falamos da capa. Um pai recebe uma unção, recebe algo para gerar filhos. Como? Transferência de unção. Aí vão chegar alguns líderes aí, algumas bênçãos de Deus, vai falar, isso não existe, transferência de unção não existe, isso é heresia. Ok? Transferência de unção é bíblico. A unção de Elias estava tão impregnada em Eliseu que o homem, depois de morto, fez milagre. Entendido? Qual outro papel de pai? É que eu vou passar rápido, isso aqui daria cada dia uma aula para você entender. Eu não vou ler ali, se você quiser anotar, anote. Qual o outro papel de pai? Autoridade para abençoar ou amaldiçoar. Jacó pega os filhos e começa a abençoar, um por um. Chega no último, eu fico devendo isso para vocês para a gente ganhar tempo. O último filho, ele amaldiçoou. Eu não lembro agora, tá bom? Depois eu passo para você. Então um pai tem autoridade para abençoar e amaldiçoar. Ok? 4. Proteger, trazer segurança e traçar limites. Tudo nós falamos no início. Proteger, trazer segurança e traçar limites. Vamos focar no traçar limites. Uma pessoa rebelde não tem limite para nada. Eu faço o que eu quero, eu penso o que eu quero e eu faço do jeito que eu quero. Quando um filho fala, pai, o que é que eu preciso fazer, qual o limite que eu preciso agir e onde eu posso ir e onde eu não posso ir. Isso é um filho. Rebelde, eu faço como... É adolescente. Sou doninho do meu nariz, faço o que eu quero. Isso não é bíblico, isso é maldição. É maldição. Repito, pais biológicos e pais espirituais. 5. Instruir e ensinar. Esse é um papel de um pai. Por isso que você precisa saber quem é teu pai espiritual. Te ensina e te instrui direito? Ou fica colocando coisinhas, bobagens? 6. Corrigir e disciplinar. Isso ninguém gosta. Porque na hora do pai, vem aqui, ora na minha cabeça, você ora, profetiza, mas na hora que você fala, não! Não, por que não? Se você o considera como um mentor, você tem que ouvir o não também. Eu disse aqui no domingo retrasado, o não de uma autoridade espiritual é bênção para você. O não de uma autoridade espiritual é bênção para você. Amém? 7. Deixar uma herança. As pessoas deixam uma herança. Qual é a herança que você vai deixar para um filho teu? Qual é? Dinheiro? Glória a Deus. Mas qual é a melhor herança deixada por um pai? Caráter. Caráter não se enterra. Dinheiro acaba, bens se consomem, acabam, mas o caráter ninguém rouba. O caráter, você vai lá, enterra seu pai, sua mãe, mas o caráter dele ficou. Ou não? Caráter não se mata, não se enterra. O caráter apostólico de milagres de Elias ficou sobre Eliseu. Ficou. A ponto de ele fazer milagres duplamente maiores. Imagina, Eliseu tinha um nível, Elias tinha um nível, a honra de Eliseu fez com que Eliseu tivesse duplamente esse nível de unção. Entendido? Eu parei. 8. Ser um exemplo. Paulo fala o quê? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele sempre fala de Cristo. Aí você vai entender o porquê que você disse. Então está errado colocar na mão de Deus? Não, está extremamente certo. Mas a bênção, presta atenção, querido. A bênção dessa igreja, vou dar um exemplo daqui. A bênção de um lugar, ela passa pela liderança para depois passar para vocês. Está entendendo? Um pai espiritual, ele cuida dos filhos, ele protege, ele é exemplo para todas as coisas. Aí tanto, por isso que nós falamos o quê? Aonde você vai, você que é filho dessa casa, aonde você vai tem aquilo estampado no teu espírito. E aonde você vai, se aquilo está estampado no teu espírito, e se você não corresponde com os princípios do reino para experimentar um avivamento genuíno, o próprio Espírito Santo vai, cutucar você. E depois vem eu. 9. Amar. Uma vez Deus me disse assim, você está pronto para amar as pessoas? Estou. Aí começou uma cambada, me humilhar, me rejeitar, me desprezar. Como eu falei aqui, não só inveja contra a unção, presta atenção, não inveja para a unção,
mas também armadilha para um discípulo. Armadilha para discípulo, armadilha para filho, é achar que um pai não pode gerar esse filho. Cuidado com os lobos, cuidado com os lobos lá fora. Escute o que eu estou dizendo, isso é profético. Cuidado com os lobos lá fora. Se você não tem um pai espiritual, olha só o que acontece com você. Aqui, ó. Sem um pai espiritual, você tem falta de identidade. Você não sabe quem você é. Eu nasci para quê? Qual é o meu objetivo? Meu foco é o quê? Falta de identidade. Segundo, desvio de rota. Começa uma coisa, não quero mais. Começa outra coisa. É os famosos que pulam de igreja em igreja, sabe? Não estou falando de visitar, que nós devemos visitar, ter comunhão com os outros irmãos, ter comunhão com o reino. Mas se você não tem uma identidade, você não tem uma rota. Você não sabe qual o foco que você tem. Aí as pessoas, não, sábado eu estou aqui, domingo eu estou lá, segunda eu estou lá. Eu estou na igreja. Mentira, irmão. Você está morrendo. Morrendo aos poucos e não sabe. Falta limites, ou seja, esses que não têm rota, que querem fazer o que querem, não tem limites, porque não tem uma paternidade. Aonde eu posso ir? O que eu posso fazer? Qual é o meu limite? Quantos limites? Quem não tem limite, bate a cara e morre. Quarto, falta de propósito. Você sabe, nós temos uma direção apostólica, olha essa direção para o ano de 2015. Então, baixo desse propósito. Direção apostólica não é algo bonitinho, é um propósito da igreja. Qual o propósito? Experimentar um avivamento genuíno. Querido, quem entende isso, quem tem essa identidade, quem não desviou dessa rota, quem respeitou esses limites, está chegando ou já chegou nesse avivamento genuíno. E quantos meses falta para acabar o mês? O ano? 5. Tem ainda 5 meses para aqueles que não se perderam nesse caminho. 5. Imaturidade. Quando você não tem um pai espiritual, você é imaturo. Sabe os manhosos? Do tipo daquelas crianças, a bola é minha, se eu não brincar, ninguém brinca. E quando ele sai do jogo, ele pega, fura a bola e leva embora para acabar o jogo. Imaturo. Está cheio de gente assim na igreja. Se eu não cantar, não é o melhor grupo de louvor. Se eu não pregar, não vai ser o melhor dia. Infelizmente está cheio de gente imatura, manhosa dentro da casa de Deus. Dá nojo, eu quero distância desse povo. Agora vamos lá. 8 motivos, isso aqui é um texto do doutor, deixa eu ver o nome dele aqui. Dr. Joseph Matera. Eu achei muito interessante esse texto e eu sintetizei para ministrar para você, ok? 8 motivos para a rejeição aos pais espirituais. Primeiro, por que rejeitamos pais espirituais? Porque eles não confiam, ou seja, aqueles que rejeitam, não confiam mais em figuras de autoridade masculina. Deus deixou o homem para ser o provedor, para ser o mantenedor. E o que acontece? O diabo vem, o maligno vem e destrói a mente dos homens. Por isso que homens é difícil estar na igreja, porque há um rompimento espiritual com os homens. Uma série de coisas nós vamos tratar no seminário de libertação. Há uma série de coisas. E o que acontece no Brasil? Aqui, não só aqui, mas bastante aqui. Filhos que não têm pai. Quantas mães solteiras não existem? Várias. Por quê? Porque os homens, o sacerdócio masculino precisa ser restaurado para que o homem gere filhos, para que o homem cuide de filhos. Amém? Então, quando há esse rompimento, se você foi vítima disso, você precisa, Deus, restaura isso em mim. Quando há esse rompimento, quando a criança cresce sem casa, ela não respeita nenhuma figura masculina mais. Quando o pai é um beberrão, quando um pai é um sem vergonha, quando o pai... Por que os maridos, muitos, chegam só em casa à meia-noite? Porque está no bar. Quando o pai não tem essa figura, a criança, ela não consegue mais ter essa ligação com a figura masculina. Aí chega na igreja, não respeita os pastores, não respeita os líderes, não respeita a liderança lá fora. Entendido?
Por que rejeitamos pais espirituais? E se tiver alguém aqui, Deus vai restaurar. Porque a autoridade masculina foi rompida, foi cortada, foi destruída. Por isso que nós falamos, oremos para que Deus restaure os homens. Você já viu quando chega homem aqui na igreja? Homem, vamos pegar assim, não só os convertidos, mas que vêm nos visitar como eles ficam. Medo, não é? Por quê? Porque há uma dificuldade, o homem há uma dificuldade espiritual de se associar com o sobrenatural. Porque vem de geração em geração a quebra da autoridade masculina. Por que o homem, se a mulher trai, é prostituta. Se o homem trai, ele é o garanhão. Por quê? Por que a mulher quando trai, ela é tida como a galinha, a prostituta, e o homem quando trai é o garanhão? Por quê? E quando um homem só tem uma mulher só, ele é tido no meio das rodinhas de homem como um frouxo. Porque o diabo quer destruir o sacerdócio masculino para romper a figura de autoridade masculina, para não gerar filhos. Eu coloquei aqui, pais abandonam filhos, a ligação se torna com a mãe. E Deus não escolheu isso, a mãe gera, cuida, mas quem dá a referência, como você disse, quem faz distinção, agora nasceu, agora ele é filho, ele é homem ou ele é masculino, ou ele é homem ou a mulher, quem faz essa distinção é o pai, é a figura masculina dentro de casa e dentro da igreja. Aí você vê uns homens bananão, você olha para a família, que desgraça. O que você ouve mais na televisão? Está lá um casal, eu acho isso um horror. Está lá um casal, aí está entrevistando ele, e quem manda em casa? Aí o bobão, é ela que manda. Quem deve mandar em casa não é nem o homem, é o Espírito Santo. É Deus que deve mandar, ser o dono de uma casa. E o homem deve restaurar esse sacerdócio. O homem deve chegar e falar, nós vamos para a igreja, eu não vou. Vai. Entendido? Restauração do sacerdócio masculino. Isso é difícil? É. Mas é preciso. Porque é o certo. Amém? Primeiro, porque a figura masculina foi abolida. Segundo, porque rejeitamos a paternidade espiritual. Olha aí. Porque pais espirituais, homens rejeitam pais espirituais porque eles não querem ser responsabilizados. Porque quando você tem uma paternidade, você gera filhos maduros e não meninos indecentes. Quando você é um pai e gera filhos, você gera filhos que crescem para tomar decisões. Crescem porque tiveram relacionamento com o pai. E esse relacionamento, tanto biológico como espiritual, ele gera pessoas crescidas. Eu não estou falando de criancinha que pega e deita no colo. Estou falando de gente madura, gente adulta e madura, que não são maduros. 30, 40 anos de igreja. Eu não sei ainda o que eu faço. Aí você pergunta, quem é a sua cobertura? Não, vou na igreja. Estou perguntando. Quem gerou você? Quem gerou você? Imaturos emocionalmente, mesmo adultos são manhosos e não aceitam a correção de ninguém. Está cheio de gente. Por um lado, não estou falando para ninguém abandonar o ministério. Porque tem mulheres que subjugam a homens escravos. Eu não faço porque isso, eu não faço por aquilo. Prepara a sua casa. A teu marido não é crente? Deixa a sua casa em ordem. Tudo antes do tempo da igreja. Depois vem para a casa de Deus. Ele não pode reclamar. Está entendendo? Deixa tudo em ordem e vai. Amém? É assim, irmãos. Um pai ama, cuida, mas corrige. Então tem que gerar filhos que são adultos. Claro que tem os que trabalham, os que estudam. Mas os que podem estar e não estão. Aí não sabe. Não vai, porque a vida não vai. Por quê? Porque são crianças emocionais. Sabia que eu estou doente também? Minha voz está indo para o beleléu, mas eu estou aqui ministrando para você. E se eu não tivesse? E aí? Isso significa compromisso com quem é filho. Está entendendo? Amém, irmão? Pode dar uma glória a Deus. Eu não estou bravo não, eu estou ensinando.
Convicto, exatamente. Irmãos, tem tanta gente precisando de Jesus e a gente fica brincando na igreja. A gente fica brincando de ser crente. Isso me irrita. Terceiro, por que rejeitamos pais espirituais? Porque temos medos de serem desapontados. Olha aqui. Pai é a afirmação mais forte de uma criança. Palavra tem poder de conferir destino profético. A morte e a vida estão no poder de suas línguas. Sabe por que temos medo de confiar? Temos medo de confiar a nossa vida a uma cobertura? É porque a gente tem medo de ser desapontado por alguém. Quando você olha para mim e me vê como super-homem, irmão, não faz isso. Faz isso. Não sou super-homem. Nenhum pastor é super-homem. E aí a pessoa, não, eu depositei toda a minha... Pegar seu gancho. Eu coloquei tudo nas mãos de Deus, ok. Deus é a autoridade máxima. Mas e a autoridade delegada que está na terra? Deus usa homens para nos abençoar. Deus usou homens para transferir unção para mim. Deus usa homens para transferir unção para você. Deus usa homens para você crescer. Como é que nós não vamos ser desapontados em uma hora ou outra? Se você andar comigo uma semana, você vai ver que eu sou cheio de falhas. Deixa eu ficar com fome, eu fico irritado. 2, tem mais alguém? 2, tem mais alguém? 3, 4. Deixa eu ficar com fome, deixa eu ficar com sono. Com sono eu sou irritado, então se você me pegar nessa hora, eu vou falar assim, cala a boca, irmão, deixa eu dormir, deixa eu comer, depois eu falo com você. Por quê? Eu não sou super-homem, ninguém é super-homem. E quais são os seus pontos fracos? Quais são? Hã? O que ele falou? Eu falo de comida porque eu sou como... Amém, irmão? Então, olha aqui. Quando nós temos medo de ser desapontado por alguém, a gente não cresce. A gente fala, não vou confiar. Quando a Bíblia fala assim, não confiar no braço da carne, não confiar nos homens, não está dizendo para você não depositar confiança em alguém. Porque imagina ninguém confiando em ninguém. Dente por dente, olho por olho. Ok? Imagina se a Lara que está dormindo ali não confiasse na Ingrid, que ela poderia dormir que ela não ia cair. Quando a Bíblia fala não confiar no braço da carne, no homem, é não deposite a tua total confiança em homens, porque homens são falhos. E Deus permite muitas vezes nós tropeçarmos na nossa fragilidade para que nós cresçamos. O que o apóstolo Paulo diz? De tanta revelação que Deus me deu, o próprio Senhor deixou um espinho na carne para que eu não me ensoberbecesse das revelações tidas de Deus. Sabe quando eu mais erro? Eu não estou fazendo apologia ao pecado. Sabe quando eu mais erro? Quando eu experimento a maior vitória. Por quê? Porque nós não podemos ficar orgulhosos. Eu posso orar por alguém aqui, na cadeira de roda, essa pessoa levantar. Eu posso chegar ali e esquecer de dar um abraço no mendigo. Para eu ver que a minha fraqueza, que eu não sou nada. Entendeu? Não tenha medo de ser desapontado. Nós vamos ser desapontados. Eu fui muito. E por não olhar isso, amém? Quarto, por que não confiamos em pais espirituais? Porque sofremos abuso. Eu fui muito abusado espiritualmente falando. Me usaram, cuspiram e me jogaram fora. Usaram a unção que Deus me deu para atrair gente. Usaram a unção de cura que Deus me deu para atrair dinheiro para a igreja deles. Usaram a unção de cura e de milagres, de libertação que Deus me deu pela graça para fazer um monte de coisa. Porque eu confiava em muita gente. E eu comecei a aprender, aliás, vamos por partes, e eu comecei a ficar enrijecido de tanto abuso que eu sofri. Eu comecei a ficar doente, eu comecei a ficar magoado, cheio de encrenca dentro do meu coração. E Jesus chamou eu de canto, filho, vem aqui. Precisa amar, mas você não pode deixar o abuso tomar conta daquilo que te deu.
Hoje eu não vou pregar em qualquer lugar. Não por dinheiro, eu não cobro R$1 para pregar. Eu não vou pregar em qualquer lugar. Porque eu já fui pregar em lugares que nem água deram. Eu já fui pregar em lugares que eu paguei quase R$200 só de ida e volta. E eu saí de lá com R$17 de oferta. Uma igreja que poderia me dar dinheiro. Abuso. E os que foram abusados emocionalmente? E os que foram abusados fisicamente? Precisa haver um rompimento para você voltar a acreditar na pessoa. Para você voltar a acreditar em homens, que homens são sim. Existem os canalhas, existem, mas existem aqueles que são bênçãos de Deus. Existem aqueles que não querem, eu digo isso para alguns de vocês, já ouviram isso, tá? Eu digo assim, e se não ouviu ainda, vai ouvir em determinado momento quando precisar. Eu não quero você aqui, ou eu não gosto de você por aquilo que você tem. Eu quero você, gosto de você por aquilo que você é. Ok? Hoje, ultimamente, infelizmente, as igrejas estão se perdendo em algumas coisas. Vamos pegar um gancho aqui. Tem um momento de profetizar. Tem um momento de você profetizar a bênção, que é o papel de um pai espiritual. Tem um momento que a pessoa precisa. Mas o que ele está dizendo? Há um exagero, ultimamente, aonde não se gera filhos por aquilo que eles são, mas geram filhos por aquilo que eles podem dar. Entendeu? Então, qualquer tipo de abuso, a gente focou de lado do dinheiro, mas qualquer tipo de abuso, quem espiritualmente já foi abusado aqui? Não aqui, já foi abusado espiritualmente. Aqui vocês, quem foi aqui abusado espiritualmente? Não na igreja, mas na sua vida. Espiritualmente abusado, usou, jogou fora. Eu fui muito. E dói, irmão, dói. E Deus me chamou de canto, usou pessoas, viu? Usou paternidade para me abençoar. E eu sou o que eu sou hoje, falo o que eu falo hoje, ensino o que eu sou hoje, porque eu aprendi a quebrar os meus limites com quem estava me gerando e falava, eu preciso de socorro. Existe igreja perfeita? Só a que estiver no céu. Aqui nós temos muitos problemas? Temos problemas. Tem pessoas que um pensa de um jeito, outro pensa de outro, papapá. Não é? Glória a Deus que pensa, né? Mas enquanto você não romper esse limite e com a sua autoridade, e eu não estou falando só de mim, irmão, os líderes são autoridades para isso. E Deus vai levantar vocês. Quem vai Deus levantar? Para a liderança. Estão sendo preparados agora, para depois vocês prepararem eles, para depois prepararem outros. Então quando você tem esse entendimento, ok? Você vê, quebra-se essa barreira. Sabe qual é o grande problema de libertação? É você esconder coisas no coração do diabo, não no coração de Deus. Em libertação, sabe por que muita gente não é liberta? Porque a gente fala, me fala o que aconteceu na sua vida. A vida da pessoa foi uma desgraça, ela só conta um pouquinho. Não, eu quero saber tudo. Não, mas isso é pequeno, mas me conta. Porque nós vamos quebrar isso no reino do Espírito. E quebrando isso, o que um pai faz? Agora falando na área de libertação, que fala, olha, aconteceu isso, eu fui abusada. Irmãos, o que vocês não imaginam o que tem de pessoas abusadas sexualmente? Você não imagina. Quando você chega a isso, nós tiramos você da gaiola que te prendeu lá e a trazemos para fora, para a liberdade. A sua vida muda e as pessoas não entendem por que muda. Claro que você pode voltar para a gaiola se você quiser. Amém? Então, se você sofreu qualquer tipo de abuso físico, emocional, espiritual, ministerial, venha, procura a gente para a gente fazer esse trabalho de libertação, para mudar a história da sua vida, em nome de Jesus. Amém? 5. Porque nós porque rejeitamos pais espirituais? Porque esperamos perfeição dos pais espirituais. Mais uma vez, ninguém é super-homem. Tem dia que eu vou estar bravo. Não é bravo com a pessoa, é bravo com o reino do Espírito. Nós estamos em constante guerra. Tem dia que você vai ver que eu estou brincalhão. É só porque você prestar atenção na minha cara. Isso aqui não esconde como eu estou. É muito difícil. Não é hipocrisia. É você separar o
argumentos. Vamos continuar aqui, ó. Por que rejeitamos os pais espirituais? Porque esperamos perfeição dele. Se você, o que acontece com as pessoas? Eu vou na igreja, aí olha para o pastor. Viu? Presta atenção aqui, irmão José. Eu falo isso porque acontece aqui. Olham para mim, que unção. Isso é para a glória de Deus, ok? É porque eu ouço isso, então eu preciso falar para você. Que unção, que glória. Nossa, é um pastor jovem. Eu ouvi isso de uma pessoa. Um pastor jovem, lindo, maravilhoso. Nossa, uma unção tremenda. Aí a hora que eu aponto o dedo, ei, se converte. Não vale mais. Horrível, herege, mentiroso, mercenário. Aí tentam me bater, me ameaçam de morte. Todos nós pecamos, todos temos falhas pessoais. Pôr um pai no pedestal gera frustração. Se você colocar eu no pedestal, santo, maravilhoso, não. Para você ver que eu tenho falhas e outros líderes têm falhas. Mas quando você respeita-o como paternidade, eu não estou falando para você aceitar pecado. Não é isso. Eu estou falando para você entender que há limitações. Eu, como uma paternidade, eu tenho que entender o limite. Se é pecado, opa, então vamos vencer isso aí. Agora tem limites. Tem um que não sabe cantar, tem outro que tem vergonha. Vamos ver? É o limite. Exatamente. Está entendendo, gente? Todos temos falhas. Não podemos esconder pecados em nossas falhas, ok? Não podemos esconder pecados nessa falha. Mas todos têm falhas. Amém, querido? Estou deixando assim dado para você pensar nas suas falhas, para você pensar nas minhas. Veja minhas falhas, tá ok? Veja minhas falhas para você não se frustrar. Desde que essas falhas não sejam pecados, tem limites que nós precisamos vencer. Isso é um papel de uma paternidade, ok? 6. Por que não respeitamos? Por que rejeitamos os pais espirituais? Porque nós temos medo de sermos rejeitados. Olha aqui. Rejeição sofrida quebra vínculos. Quando você é abusado, você é rejeitado, de qualquer forma, quebra não. Quando você é rejeitado, há um vínculo em você. Você fica preso. A paternidade, a restauração vem para quê? Para quebrar esse vínculo. Quebrar esse vínculo maldito para colocar um vínculo de restauração. Aquilo que você era e foi rejeitado, se é pecado e é incorreto, vamos restaurar, vamos corrigir, para você tomar rumo na rota certa. Porque, olha, lembra que eu disse aqui, ó, o que a falta de um pai faz? Isso entra no quê? Falta limites e falta propósito e desvio de rota. Quando você é rejeitado, você fica com medo de tudo. Eu fui assim, eu fiquei um tempo assim. Eu tinha medo de tudo. Medo de tudo. Não, até que Deus um lugar e disse assim, Deus usou um pastor que disse assim, a partir de hoje, ninguém mais abusa da autoridade da unção que eu te dei. E você, tome cuidado para não deixar isso acontecer de novo. Depois daquele dia, 99% das pessoas que me rodeavam, foi no momento que nós estávamos abrindo o ministério. Devem ser feitos, olha aqui, ó, envolvimento emocional. Como quebramos rejeição? Como quebra a rejeição na sua vida? Quando você se envolver com a sua liderança de nível profundo, não no nível superficial. Porque senão de novo você vai ser rejeitado. Porque só sabe como eu sou. Escuta só uma coisa. Só sabe como eu sou de verdade quem se envolve comigo emocionalmente em nível profundo. Só sabe assim. Hoje, entendam uma coisa. Para ser gerados filhos com restauração completa debaixo de um envio apostólico. Jesus primeiro tratou os 12 e depois tratou os 70 para depois mandarem os 70. Compreendeu? Estavam perto de Jesus, estavam lá. E mesmo assim Tomé, que estava naquele negócio todo, que viu Jesus fazer milagre, quando voltou era tão descrente, duvido que ele voltou. Aí imagine, pensa, irmão, se você não fosse Tomé,
Sairia correndo. Você está conversando com um, de repente Jesus entra na porta. Ei, Tomé, ó, Deus me livre e guarde. O Tomé lá com os outros, mas você está louco? Você acha que... Aí Jesus, toca aqui, ó, pega aqui, no furo do meu lado, na minha mão. Imagina, o coração ia morrer. Certo? Então quando você se envolve emocionalmente, o que João fez? João estava tão envolvido com Deus, com Jesus, que Deus deu um presente para ele, que é o livro de Apocalipse. Só ele viu, de todos os apóstolos, só ele viu o que o final do tempo, que a gente nem sabe o que vai acontecer ainda, ele já viu. Compreende? Envolvimento gera comprometimento. Guarde isso. Envolvimento gera comprometimento. Ok? 7, está acabando, é só até o para acabar. 7. Por que rejeitamos pais espirituais? Porque os filhos, ou tidos como filhos, não conhecem o amor de Deus ainda. Um dia eu fiz essa pergunta para umas pessoas. Você conhece Jesus de verdade? Não. Nossa, irmão, não responde isso para mim, pelo amor de Deus, não, eu vou corrigir vocês. Não, eu nasci na igreja, sou batizada. Ô, raça religiosa. Você pode nascer na igreja, ser batizado 3, 4 vezes, de ponta cabeça, capa a cabeça para o lado. Se você não conhecer o amor de Jesus como Pai, você não conhece o Pai, a mentoria de alguém na terra. Porque se você conhece Deus como autoridade máxima, você conhece alguém como autoridade delegada aqui embaixo. E pela vida dessa igreja. Porque tudo que é descortinado gera responsabilidade em nós. Tudo que é descortinado gera responsabilidade. Então a pessoa vem atraída pela unção, mas a própria unção vai desmascarar a pessoa. Eu falo a começar por mim. A própria unção desmascara todo líder. A própria unção desmascara todos os filhos, para ver quem eles são. Eu oro, irmão, todo dia. Senhor, mostra quem eu sou ainda. Mostra quem eu sou, onde eu estou errando. Eu oro isso, eu estou falando para os irmãos o que eu oro. O que está travado em mim, que precisa ser destravado em mim para ser destravado na igreja. Está entendendo? Essa é a diferença. Onde houve um rompimento, saiu da visão da mesquinharia para uma visão de Deus. Conhecer a Deus de verdade, o amor dele, nos dá afirmação de reconhecer um Pai e imitar esse Pai. Você só conhecerá e só entenderá um Pai espiritual na sua vida quando você conhecer o amor de Deus. Só. Senão você não conhece Deus. Quando eu era criança, eu achava que para aceitar Jesus, como eu sempre fui baixinho, eu tinha que estar no alto. Então eu subi na caixinha de relógio e fiz assim: Senhor, me aceita, eu estou no lugar mais alto que eu consegui subir. Eu lembro disso como fosse hoje, eu tinha 7 anos. Mas eu só conheci o amor de Deus de verdade com 18. Comecei com 15, mas com 18 foi pá! E ninguém entendeu nada do que aconteceu com a minha vida. Ninguém. O Cláudio pegou essa época. Ninguém entendeu nada. Ninguém. Amém, irmão? Se você não conhecer o amor de Deus, nós temos sexta profética para isso, domingo para isso, nós temos discipulado para isso. Deus pode dar um rompimento em você e pá! 8. Último. Por que rejeitamos pais espirituais? Porque nunca conheceram um pai autêntico. Eu estou dizendo aqui, olha, se você foi órfão espiritualmente até hoje, se você não reconhecer um pai espiritual, você vai continuar sendo órfão e vai gerar filhos órfãos. Eu estou dizendo, se há órfão aqui, eu sempre disse isso, se há órfão aqui, eu quero gerar essa orfandade, tirar essa orfandade de você, que é um demônio. Ok? Eu estou pronto para isso. Vai ouvir muito não, mas vai ouvir muito sim. E vai ouvir palavras de afirmação. Amém? Então olha o que eu coloquei aqui, ó. Precisa reconhecer um pai para quebrar essa série de órfãos. Órfãos sem pai geram órfãos. Por isso que tem gente cheia de religiosidade, porque não conhece Jesus, só conhece letra. Aí gera um monte de órfãos, gente mais religiosa ainda. Olha só o que aconteceu uma vez. Um camarada chegou lá e falou assim, ó. Olha só o camarada ouvindo isso. Teve um dia que o camarada chegou e falou assim: Deus está te dando 3 dons, recebe. O fulano pulou, sapateou, rodou. Eu era obreiro nessa época. Deu um trabalho para segurar o camaradinho.
Aí passou um tempo, veio o outro, 3, né? Total de dom são? Não, total de dom ao todo, 9. Então, para 9 faltam 6. Aí passou mais um tempo, esse mesmo profetinha chegou lá e pegou o mesmo cara. Eu falei, ixi, vai dar pano para manga, quer ver? Chegou o camaradinha lá, e o povo gosta de pular. E assim, ó. E assim diz o Senhor. Já tinha 3 dons. E não precisa ser muito inteligente para isso. E com dor de barriga, né? Deus está te dando mais 9 dons. Eu falei, gente, aonde que tem os 12? Eu olhei para uma obreira que estava junto comigo e ela falou assim, bem feito, está do teu lado, aí agora vai ter que segurar. Pulou, rodou, quebrou a cadeira. Eu falei assim, ô irmão, você já não tinha 3? Já, Deus me deu. Eu falei, mas 9 com 3 dá 12, e os dons de serviço são 9. Burrice espiritual, seja inteligente. Tudo por quê? Porque querem se mostrar. Quem não conhece um pai espiritual gera filho órfão. Ok? Ali, ó, Paulo diz que nós temos muitos mestres, mas não são muitos pais. Você pode ter vindo pela igreja, pelo vizinho, pelo ciclano, pelo beltrano. Só que quem está te gerando? Quem? Quem está gerando você? Aquele que te gera é teu pai. Quem está gerando você num nível diferente? Paulo estava falando aí para os coríntios. Vocês se converteram, foram batizados ali, mas quem está gerando vocês, coríntios? Sou eu. Paulo diz. Irmão, olha aqui. É a última coisa, 2 últimos slides. Qual é o problema das igrejas? Elas não querem ter e não querem gerar, mesmo porque muitas vezes não acreditam na paternidade. Então elas colocam eventos. Evento disso, evento daquilo, evento disso, evento daquilo. Estudo bíblico não substitui paternidade. É por isso que as pessoas falam, não, mas eu vou na igreja, eu sei estudo Bíblia, ou eu estudo a Bíblia em casa. Estudo bíblico não substitui paternidade. Isso daqui tem que se revelar através de uma pessoa na sua vida. Senão você não tem um pai. Estudo bíblico não substitui. Sabe olha como aqui, ó. Pai e filhos devem terem acesso um aos outros. Se eu não tenho acesso a você, eu não sou teu pai e você não é meu filho. Acesso de níveis profundos. Não estou falando que você tem que me ligar toda hora, não estou falando isso, eu estou falando, mesmo porque eu não tenho tempo para isso, né? Imagina, eu estou falando acesso àquele momento que precisa. Se eu não tenho acesso, se você tem um quartinho secreto aí dentro de você, você não está sendo gerado como filho. 2. Interação pessoal e emocional. Se eu não posso ficar alegre com você ou triste com você, fica difícil para eu te gerar. 3. Prestar informações. Ah, pastor, eu fui lá, fui aqui. Ninguém está proibido de nada, irmão. Ninguém está proibido de nada. Nós vamos falar isso depois. Mas ninguém está proibido de nada. Ninguém. Mas onde você vai? Se você é filha dessa casa, está estampado ali. E a mesma glória acompanha você, mas o mesmo ódio pela unção também acompanha você. Aí você não entende por que não dá certo. O que é isso? É sedução e mentira. É lobo. Eu já falei isso. Sedução e mentira. É lobos. Não é uma fé burra do tipo, ai, eu faço isso. Não é isso, gente. É prestação de conta para a gente estar coberto, para estar com cobertura. Os obreiros já sabem. Ai deles se eles fizerem algum. Porque tem coisas que a gente vai cobrar como obreiros. Tem coisas que nós vamos cobrar como membros, como filhos. E tem coisas que nós vamos cobrar como líderes. Vamos lá. Não só ouvir correção, mas como ouvir afirmação. Na hora que Jesus fala, vai lá e parabeniza, vai lá e fala isso, a gente vai falar também. Vai lá e dá uma palavra de destino profético, a gente fala também. Ser parceiro ministerial, em tudo, espiritualmente, emocionalmente. Ser parceiro é vir fazer faxina, preparar as bexigas aí do aniversário, vir aí arrumar, em tudo, espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, tudo. Ser parceiro. Do ministério como da paternidade. Irmão, você sabe que eu tenho poucos amigos? Eu tenho poucos amigos, sabia? Você é meu amigo? Não responda. Ser amigo. Lembra de Esther?
quando ela subiu e o rei fez ela a rainha principal, o que ela fez? Chama Mordecai e fala para o rei de Mordecai, e Mordecai governou todo o reinado, porque ela era amiga de uma paternidade. Mordecai foi quem cuidou dela. O que nós estamos fazendo? Um pai faz com que os filhos cresçam para que os filhos apareçam. Compreendeu? Para acabar, eu coloquei um texto aqui desse doutor. Ele fala assim, é o último slide. Olha só o que ele fala. Finalmente, por causa do declínio cultural do casamento, da família e da fragmentação das famílias relacionada especialmente à ausência de pais biológicos no lar, a igreja local tende a assumir de frente, ou seja, é a tua resposta. Quando não se há pais que cuidam de pessoas, o nosso papel como líderes é cuidar dessas pessoas e dar destino profético. Mas nem todos estão aptos para isso, infelizmente. Mas quando há esse rompimento e a nossa sociedade é assim, pessoas que não têm a paternidade bem vinculada na sua casa, é papel da igreja fazer isso. Continuando. Nós temos de ser contraculturais, ou seja, ir contra a cultura que nós estamos vivendo e desenvolver uma comunidade modelo de família e de paternidade espiritual a qual o mundo possa se prender. Ou seja, nós temos que ser a diferença de quem está lá. A fim de que os homens sejam curados, restauração do sacerdócio, largar de ser um homem bananão, trazer os homens para a igreja, casem-se, tenham famílias funcionais e tornem-se pais espirituais e biológicos. O pai não é só aquele que faz e deixa lá, ou aquele que traz dinheiro. Você já viu como que os pais compram filhos? Não, fica aí que o pai vai trazer um presentinho. Não dá um presente todo dia para o teu filho, você vai gerar um filho mimado. Não é? Que o mundo, pais espirituais e biológicos que o mundo espera. As pedras estão clamando, irmão, para você ser diferente. Aqui? Do contrário, a sociedade receberá o impacto completo da maldição encontrada em Malaquias 4:6. Depois você leu, vou explicar. Se nós não fazermos a diferença, o mundo recebe a maldição que nós não temos, que nós não assumimos aqui. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Sim, exato. Imagine você chegar numa meio da sociedade onde todo mundo faz o que quer, e você chegar e fala, não, o meu pastor, a minha liderança, vamos falar de uma igreja maior, né? A liderança cuida de mim como um pai. Me engano. É isso aí, essa foi mais uma aula aqui da Escola Apostólica e Profética INENE. Eu sou o apóstolo Miqueias Castreze e quero abençoar você gratuitamente com estas aulas disponíveis aqui na internet. Aonde você estiver, curta e compartilha este vídeo, chame mais pessoas para experimentar da revelação apostólica, profética que há sobre a igreja de Yeshua nesse tempo. Eu quero convidar você a nos ajudar e a contribuir para que todas essas aulas, todas essas informações que é tão preciosa, chegue a mais pessoas. Você pode, como está vendo na tela, contribuir conosco com uma oferta missionária. É muito importante a gente entender que Deus nos chamou para investir no reino de Deus. E nós estamos fazendo isso, estamos ativando, impartindo e deixando aqui coisas preciosas para que a igreja possa fluir mais e mais debaixo do poder de Deus. Abençoa-nos e deixe-nos continuar aqui promovendo a expansão do reino de Deus. Shalom de Cristo para você. Eu sou o apóstolo Miqueias Castreze e quero deixar aqui mais uma aula para você. Deus te abençoe em nome de Jesus, que o eterno seja sempre e sempre o teu foco em toda a sua vida. Shalom de Cristo para você.